Olha, eu acho que foi a primeira vez dos muitos livros de romances dramáticos que a gente lê que eu encontrei um personagem que acaba se tornando o seu próprio antagonista. Ele não é necessariamente um vilão na história, mas ele vai ser aí a pior versão de si mesma, ao ponto de ter que vencer a si mesmo nessa história. Olá todo mundo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV, bem-vindos de volta. Hoje é dia de apresentar para vocês um livro que tem vários gêneros misturados e vai caber a vocês, conforme vocês forem lendo esse livro, entender realmente de qual gênero ele faz parte. Se ele é um romance sobrenatural, se ele é apenas algo espirituoso, ou se vocês acham apenas que é um romance, que é nada mais nada menos do que Dimas Redimido, da Daniela Furtado. Ele tá disponível no Kindle Unlimited e eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para vocês acessarem o e-book. Você pode baixar diretamente da Amazon nos dispositivos de vocês e começar a ler agora. A classificação e a lista de avisos também tá aqui, mas é importante lembrar que esse é um livro leve, ele é um livro que traz muito o reflexo da vida, a continuação dela também, o acesso aos mundos, a mundos diferentes, a mundos sobrenaturais, sobre o personagem que é complexo nas suas emoções, nas decisões da vida. Ele teve um histórico passado muito legal na vida, mas mesmo assim é uma pessoa que no fim não dá muito certo. E aí a gente vai ter toda uma jornada conhecendo Dimas. Afinal, quem é Dimas? O que ele fez da vida? O que ele é? Né? O que causou tanto sofrimento nas pessoas? E por que ele tem que passar por tantas dores nesse livro? Vou apresentar o Dimas pra vocês agora. O Dimas, ele é médico. Ele é filho do prefeito da cidade. Ele é diretor do Hospital Santa Clara. E é um médico que tem muitas ambições na vida. Embora seja extremamente jovem, Dimas tem 29 anos. E ele tem uma noiva que passou muito tempo fora do Brasil. E isso foi uma questão de romance à distância que ele também não soube lidar muito bem e que deixava ele sempre de mau humor com as pessoas. Mas isso não é uma justificativa para as ações do Dimas com as pessoas. Dimas é um médico super frio com seus pacientes, ele nem olha no rosto de ninguém e ele é bastante ranzinza, ele trata todo mundo com muita dureza, com muita frieza, muita maldade. Ele sempre espera o pior das pessoas e entrega o seu pior para elas. É um cara que não tem nenhum problema na vida, ele tem uma família maravilhosa, ele sempre teve muito dinheiro, ele sempre teve muito amor, que é o principal, dos pais. A mãe dele morreu porque ela ficou doente, ela morreu, ela acabou infartando. E ele tem um pai, tem uma família muito querida, uma namorada que ama muito o Dimas. Então, assim, na vida do Dimas, ele não tem necessariamente algum acontecimento que fez com que ele se tornasse esse tipo de pessoa tão sem amor, principalmente no papel e no lugar de médico que ele tem, né? Ele não tem nenhuma empatia com as pessoas, ele não se preocupa de verdade com os seus pacientes, ele tá sempre negligenciando demais os seus atendimentos, e ele se tornou um médico que ninguém quer ser atendido, ele acabou se tornando um cara que ninguém quer por perto, ele afasta demais as pessoas por conta disso, ele é unicamente amoroso com seu pai, unicamente amoroso com a sua noiva, e o resto do mundo que se dane. O que acontece é que o Dimas, que ele é um personagem que vai encontrar pessoas muito boas na vida, ele é um personagem que vai encontrar pessoas que vão tentar dar bons conselhos. A própria mãe dele, mesmo morta, vai acabar visitá-lo numa noite em espírito e chamando ele para poder tentar rever as coisas da vida, mas ele também não dá ouvidos. Ele acha que tudo ali é uma ilusão. E bastante cético com as coisas da vida, ele acaba passando por uma grande plot twist, né? Dimas acaba sofrendo um acidente que vai deixá-lo em coma e ele vai acabar saindo do seu corpo e tendo acesso a um outro mundo. Esse mundo sobrenatural é o mundo dos espíritos, onde ele vai encontrar vários espíritos e pessoas que não só passaram por sua vida, mas também que o observaram enquanto ele estava ali vivendo a sua vida normalmente. Então, o Dimas Redimido, ele é uma jornada de rever e de se redimir. Ele é uma jornada onde nós temos um médico que vai rever todas as suas atitudes até ver realmente as coisas mais valiosas da vida que ele acabou perdendo. Esse é um livro que fala sobre traição, é um livro que fala bastante sobre luto. O livro, ele tem um outro núcleo muito importante nessa história. A gente vai conhecer logo no início do livro a história da Melinda e da Sarah. São mãe e filha. Sarah tem 12 anos, é uma pré-adolescente, tem muitos sonhos pela frente. Ela acaba também sendo diagnosticada com câncer. E durante todo o livro a gente vai ver a luta dessa menina para tentar voltar à vida, tentar encontrar a cura. Ela tem muita fé de que vai conseguir, mas a gente sabe que quando se trata de uma doença tão imprevisível assim, a gente tem sempre que estar se preparando pro pior, e principalmente numa história onde ela também já não tinha o pai, a mãe dela já tinha perdido o marido e agora estava vendo a vida da filha escapar por suas mãos. A leucemia vai ficando cada
cada vez mais perigosa. E assim que o Dimas sofre um acidente, ele começa a ter acesso a espíritos inclusive de pessoas que passaram todo o hospital, assim. E é bem sobrenatural, mas ele não cai nesse tom sombrio que normalmente os romances sobrenaturais caem. A gente tem aqui a jornada do Dimas com a Emily, que é a noiva dele, e que também vai ter escolhas na vida que vão acabar assustando demais o Dimas. E enquanto ele tá em coma, o seu corpo definhando ali numa UTI, ele vai ver o entorno como uma espécie de segunda chance. Ele é convidado por um mentor, um grande sacerdote, uma espécie de grande mestre espiritual, a ajudar as pessoas a rever as suas atitudes e, quem sabe, encontrar um destino diferente pela frente. Essa é uma jornada muito emocionante de amadurecimento, da busca do Dimas pelo perdão, né? Afinal, ele cometeu tantos erros pesados até mesmo dentro do hospital. Ele cometeu violência obstétrica. Ele é um personagem que assusta muito, assim, a princípio, o leitor. A gente fica com medo de continuar lendo, sabendo que ele é o protagonista desse livro. Mas, ao mesmo tempo, ele nos desperta muita curiosidade sobre como tudo isso vai acabar. Afinal, ele se redimir é literalmente você arcar com tudo que você fez. Você vai ter que lidar com as consequências daquelas escolhas e como que o Dimas, no final das contas, vai acabar, né? Não é só sobre perdão, sabe? Não tem como você apagar os erros do passado enquanto tenta refazer as coisas do zero. A conta continua não fechando. Então, é um livro muito sobre justiça também. Por muito tempo, eu desejei muito mal do Dimas o tempo inteiro, e aí a gente começa a refletir sobre os nossos próprios desejos como leitor pro enredo e pras resoluções dessa história. Então, o Dimas é um personagem que nos faz muito questionar, não só sobre o que a gente quer que aconteça com ele, mas o que é realmente que deveria acontecer. Todo mundo merece uma segunda chance na vida, não existe um limite pra isso. Será que perdão é pra todo mundo mesmo? Então a gente começa a questionar isso através do ambiente sobrenatural que o Dimas é inserido. Ele vai visitar vários lugares e também os próprios médicos desse hospital vai mostrar bastante o impacto negativo que o Dimas deixou no mundo. Afinal, quando ele entra em coma, ele acaba se tornando paciente do seu próprio hospital. E agora os médicos que eram ali funcionários dele, ele num papel de autoridade ali como diretor, agora vão estar responsáveis pela vida dele pela primeira vez. E ele, nessa experiência sobrenatural que ele está vivendo, ele vai ver a morte chegando para muitos pacientes no hospital, pessoas que vão morrer e que vão dar continuidade na vida após a morte na frente dele. Ele vai ter acesso aos dois mundos, ele vai ficar entre a vida dele no corpo físico que tá em coma, enquanto ele caminha pelo hospital e revisita esse mundo agora, observando tudo por uma ótica totalmente diferente. É um livro total sobre vida e morte, sobre luto, sobre a personagem com câncer que também está se aproximando da morte, sobre as pessoas que já morreram e foram embora, e sobre as vidas que ainda estão vindo, aqueles bebês que estão nascendo e que podem dar uma sensação de esperança e futuro também. Então é um livro sobre todas as fases da vida numa história só, num tempo só, numa narrativa linear, narrada em terceira pessoa de um jeito incrível. A escrita da Daniela Furtado se destacou pra mim. Ela é uma autora que eu tenho certeza que vai ter uma escrita super versátil. Eu acredito demais nos projetos futuros dela e que pode simplesmente escrever romances intensos, a fantasia e até mesmo jornadas de época. O livro se passa em 2005 e ele reflete bastante o comportamento social no início do século XXI, algumas linguagens e costumes também, né? Tem o carro, tem o telefone, né? Tem todo a questão do ambiente do século XXI, ainda no início, mas com algumas visões e comportamentos sociais que não são muito presentes em 2022. E eu gostei bastante disso também. Ele é bem fiel ao tempo que ele está sendo escrito, mas que, como aconteceu há 17 anos atrás, ainda faz a gente, um leitor de 2022, se identificar com a história. É uma história que me prendeu, ela é bem imersiva, e isso tudo não é só por conta do Dimas, que é um personagem que você não vai se afeiçoar muito no início, né? Você vai ficar ali com ódio dele em todas as decisões que ele vai tomando, todas as reações que ele tem com as pessoas, mas que numa narrativa em terceira pessoa vai sair também do núcleo dele. É uma grande solução no início para quando a gente quer se afastar dele um pouquinho e ver o entorno, né? De qual é o impacto da existência do Dimas nesse hospital e nessa fazenda da família dele, nessa história toda. É um livro 14, porque foi o que eu falei, ele ainda traz tudo com muita leveza, fala sobre morte, sobre vida, sobre doenças terminais, sobre luto, sobre traição, sobre aborto,
aborto, sobre parto de risco, mas ainda assim, gente, consegue trazer as coisas de um jeito muito leve. A Dani Furtado, ela se preocupa demais com o leitor. Embora nós sejamos receptáculos vazios da história, a gente tem uma pretensão a levar isso de acordo com os nossos próprios princípios. Então, é um livro que para algumas pessoas vai ser uma coisa e para outros leitores vai ser totalmente diferente. Para alguns vai soar mais espirituoso, espiritual e até meio religioso, como para outras pessoas vai ser super sobrenatural e dark, sombrio. Assim como todo livro, ele vai ser muito diferente para cada leitor. Mas nesses arquétipos da magia que vai beirar um pouco a religião, vai acabar afetando as pessoas de uma forma muito diferente. A mim, afetou de uma forma super sobrenatural e espirituosa também. Não tem a ver com religião, eu acredito muito nisso também, mas tem muito a ver com a ideia da vida após a morte. Cada um pode interpretar isso de uma maneira. E é sobre a continuidade da vida, né? E sobre a existência do Dimas entre esses dois mundos, né? O mundo material, o mundo espiritual, como é que ele fica nesse meio. Ele tá tão preocupado com a sua vida, com as coisas que deixou pela metade, com as coisas que nem começou a fazer. Enquanto isso, tenta lidar com esse assombro, né? Que é viver num mundo onde as pessoas não conseguem vê-lo. Ele meio que caminha quase como um fantasma pelo hospital. Isso vai deixando ele num tom e numa ideia muito depreciativo sobre a sua própria existência. Ele vai ficando abatido, emocionalmente destruído, como quase que um preço que ele tá tendo que pagar agora. Mas em nenhum momento a gente tem que ver tudo isso como uma espécie só de punição. O livro não tá ali pra falar sobre punir o Dimas pelos erros que ele cometeu. O livro tá ali pra falar justamente sobre o que ele pode fazer com uma nova oportunidade. O tempo que ele ainda tem, até mesmo estando em coma e habitando esse mundo numa forma diferente, ainda é uma oportunidade para ele fazer o bem. Ele não precisa estar vivo para fazer o bem. Então é sobre essas ideias que é a história. A autora vai segurar por muito tempo as resoluções importantes da história, até porque o que realmente é o plot, né? A remissão do Dimas, né? Ele precisa se redimir com o mundo, se redimir com a família ou se redimir consigo mesmo, né? Afinal, quando ele passa por esse plot twist, eu não vejo ele com raiva das pessoas ou com do que aconteceu. Ele sente muito ódio por si mesmo, sabe? Ele é um homem inteligente, o Dimas é alguém que sempre tentou fazer o seu trabalho de uma forma muito eficiente, mas esquecia que o principal nessa profissão dele não tinha a ver só com aquilo que ele estava estudando na faculdade. Ele precisaria exercer a sua profissão de um jeito que ele nem conseguia imaginar. A gente vai ter toda essa reflexão em um outro personagem muito importante, que é o Dr. Paulo. Quase como se fosse uma espécie de o inverso do Dimas. O Dr. Paulo é um médico super carinhoso e super amado pelos pacientes. Não só pelos pacientes, ele é super admirado pelos funcionários. E ele sempre se esforçou demais para dar conselhos ao Dimas, só que Dimas nunca deu ouvido. Na verdade, ele até não gosta muito do Dr. Paulo, porque acha muito ele com uma pretensão de ser amado e querido por todo mundo, quando na verdade essa admiração toda que o Dimas queria receber das pessoas deveria ser apenas uma consequência, né? E não a causa de ele ser o diretor do hospital. São reflexões muito intensas que ele vai tendo acerca desse processo enquanto ele está em coma, e reflete bastante na gente como ser humano. Afinal, a gente também tá aqui vivo, vivendo uma oportunidade só, experimentando as coisas da vida, sabendo que o nosso tempo é curto. Então, é um livro bem reflexivo, mas não te deixa mal, assim, na bad, sabe? Ele é um livro que faz você se refletir e buscar as coisas melhores da vida e pensar que você tem o hoje e você pode ser grato por isso também. É um livro que, no final, ele é bem positivo, assim, não é alegre, não é divertido, mas traz ideias positivas sobre a vida. Eu dei 4 estrelas e meia, acredito muito na literatura nacional, eu tô sempre falando de livros nacionais aqui, mas eu seleciono eles de uma forma que eu tenho certeza que vai impactá-los de uma forma muito diferente. Daniela Furtado é uma autora que eu tenho certeza que a gente tem que ficar de olho, seguir a página dela na Amazon, avaliar esse livro, porque eu tenho certeza que coisa muito boa vem aí. Bem, amores, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa avaliação. É um livro complexo em muitos aspectos, mas que me fez refletir bastante e que me agradou demais. A escrita da Dani é muito legal, assim, é uma escrita profunda, é reflexiva sobre a vida, e dá pra ver que ela estudou e testou muito, assim, os aspectos da narrativa pra combinar com a história, né, com a densidade dessa história. É isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Dimas Redimidos está disponível no Kindle Unlimited e o link vai ficar aqui na descrição pra vocês baixarem lá na Amazon pelos dispositivos, celulares e computadores de vocês. Lembrando de me seguir em todas as redes sociais. Não se esquece de utilizar os meus links da Amazon Submarino e Americanas pra continuar comprando as coisinhas de vocês e ajudar o Kabuki TV a continuar produzindo
conteúdo sobre literatura na internet. Então é isso, meus amores. Eu espero vocês nas redes sociais. Sou Caboclo TV em todas elas. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Big beijo pra vocês. Até lá. Tchau!